Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? De novo, espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês e vamos continuar nos cuidando, né? A gente não pode conversar cara a cara agora, né? Presencial, por causa da pandemia, mas é importante que a gente vá seguindo, trabalhando esses assuntos e vocês sabem que estou sempre à disposição. Hoje a gente vai começar um novo assunto. Quer dizer, ele não é bem novo, porque a gente já falou anteriormente, inclusive em sistema orçamentário, o orçamento empresarial, tanto um quanto dois, a gente trabalhou principalmente no final da aula passada, lá no final do orçamento empresarial 2, quando a gente falou em orçamento de fluxo de caixa. Mas eu comentei também com vocês que o fluxo de caixa é extremamente importante, porque é ele que permite a gente pagar nossas contas do dia a dia e ele que vai dar assim um termômetro do sucesso ou do insucesso da empresa. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco mais detalhadamente sobre o tal do fluxo de caixa. Vamos falar sobre a gestão desse fluxo de caixa. Vamos lá, então? Vamos falar um pouco sobre conceito em primeiro lugar, né? Gestão do fluxo de caixa nada mais é do que o fluxo de dinheiro no caixa da empresa, o montante de caixa recebido e o montante de caixa gasto por uma empresa num certo período de tempo. É bem simples assim, olha, durante aquela semana você teve que pagar salário, teve que pagar matéria-prima, teve que pagar energia elétrica, teve que pagar água, teve que pagar imposto, etc. E só que ao mesmo tempo que você pagou um monte de coisa, é o gasto, você vai receber, né? Então você vendeu para o cliente 1, para o cliente 2, para o cliente 3 e você vai receber esse dinheiro. Gente, é muito importante que a gente faça esse controle. Não só, isso a gente viu lá no sistema orçamentário, né? No orçamento empresarial. Não só em relação a você saber se você vai ter lucro ou prejuízo, mas em relação a cumprir as obrigações do dia a dia da empresa, né? Então, o fluxo de caixa ele é bem interessante que ele pode nos auxiliar muito quando nós formos criar os nossos orçamentos para período futuro. São as duas aulas anteriores que a gente comentou, né? Então, quando a gente tem um bom controle do fluxo de caixa, tudo que entra, tudo que sai da empresa, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. E por isso mesmo, a gente pode pegar aquela movimentação de dinheiro em um período passado, por exemplo, 2020, para fazer orçamento para 2021. De novo, orçamento é complicado, a gente já discutiu isso 2 semanas, né? Orçamento é complicado, mas quanto mais ferramentas, mais instrumentos a gente tem para fazer um orçamento, melhor, mais exato é aquele orçamento. Então a gente fala que a gestão do fluxo de caixa é um grande instrumento de gestão financeira, porque ele ajuda a projetar, ele não projeta sozinho, né? Mas ajuda a aproveitar os períodos futuros, orçamento no período futuro, em relação a todas as entradas e todas as saídas, tá? E ele também permite saber se a gente vai ter um saldo, a gente tem ou vai ter um saldo de caixa para o período projetado. Vocês se lembram quando a gente falou em orçamento empresarial, sistema orçamentário? Uma das coisas que a gente tem que ver, quando a gente vai fazer, por exemplo, orçamento para 2021, a gente tem que ver quanto que vai sobrar em 2020. Esse é o chamado saldo de caixa para o período projetado. E a partir daí, a gente conversou isso na aula passada. Qualquer coisa, voltem. Na aula passada vocês vão ver isso. A partir daí, a gente pode elaborar os nossos orçamentos futuros. Por incrível que pareça, gente,
Tem empresa que não faz gestão do fluxo de caixa, principalmente pequenas empresas. E elas pensam assim, poxa, mas eu sou bem pequeno, eu não preciso fazer, etc. Mas exatamente aí, você precisa fazer sempre a gestão do fluxo de caixa. Não é complicado e é extremamente necessário. Então, a gestão do fluxo de caixa, na verdade, é de fácil elaboração. Antigamente tinha aqueles livros caixa. Já ouviram falar disso? Pena que eu não estou dando aula presencial para vocês, senão eu podia levar alguns livros caixa bem antigos para vocês verem. Então, eles normalmente eram separados em entradas e saídas. Entrada é o que eu vendi, colocavam lá a data, algumas vezes a hora, o que vendeu e para quem vendeu. E as saídas é o que comprou, né? É o que ele teve que desembolsar ao longo daquele período de tempo. Então, na verdade, a gestão do fluxo de caixa é muito fácil fazer. Eu só preciso controles financeiros bem organizados. E hoje já existem softwares para isso. Gente, para empresa pequena, inclusive, tem aplicativo de celular. E a mesma coisa você pode fazer para como pessoa física. Vocês também têm que fazer gestão do fluxo de caixa. Por que não? Você tem a entrada, por exemplo, o teu salário, e as saídas, todas as despesas que você vai tendo ao longo do tempo, né? A gente utiliza a gestão do fluxo de caixa como um controle, instrumento para tomar decisão. Nitidamente, como eu acabei de falar para vocês, no caso lá de fazer orçamentos futuros, né? Não é só fazer orçamento futuro, eu quero que vocês vejam, é uma grande utilização a gestão do fluxo de caixa, principalmente o saldo do fluxo de caixa, de caixa, né? Para você projetar o teu futuro. Mas eu tenho que saber no dia a dia. É um dos grandes instrumentos que vai me ajudar a ver se eu tenho lucro ou prejuízo. O fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa tem que ter uma estrutura flexível, de tal maneira que o empresário, que a pessoa lá, possa colocar informações de entrada e saída conforme a necessidade da empresa. Então não pode ser assim, campos inalteráveis ou número de campos inalteráveis. Você pode, em um mês, fazer 10 compras e no outro mês fazer 30. Você pode, em um mês, comprar um tipo de produto, no outro mês, comprar outro tipo de produto para a tua empresa funcionar. E a maioria dos softwares já tem isso daí, que é bem interessante. O fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa, ele vai ajudar a calcular um monte de coisa. Algumas coisas que a gente já viu lá, o DRE, estrutura gerencial de resultados, a gente pode fazer análise de sensibilidade, calcular rentabilidade, lucratividade. A gente vai ver mais tarde o ponto de equilíbrio, prazo de retorno de investimento. Tudo isso, a gestão do fluxo de caixa permite elaborar. Então, à medida que eu tenho esse controle de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro, eu posso usar isso como uma base para calcular outros tipos de informação. E daí é porque a gente chama que é um grande instrumento para a tomada de decisão. Mas acho que o grande objetivo da gestão do fluxo de caixa é verificar a saúde financeira do teu negócio. Isso ele vai fazer a partir de uma análise de quanto está entrando e quanto está saindo, e com essa análise você vai obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa. Por exemplo, se eu tenho mais saídas do que entrada, eu posso investir? Eu posso aumentar o tamanho da empresa? Posso contratar mais gente? Ou posso comprar mais matéria-prima? Impossível, né? Então, o fluxo de caixa ele vai dizendo, olha, esse mês sobrou 100 mil reais. O que nós vamos fazer com isso? Vamos investir, vamos colocar no banco, vamos aumentar a fábrica, vamos abrir mais uma loja,
Opa, esse mês tivemos um prejuízo de 100 mil reais. Isso significa que mês que vem vamos ter que apertar um pouco mais o cinto, né? Então, o fluxo de caixa ele tem essa propriedade, essa capacidade de verificar em curtos períodos de tempo e rapidamente a saúde financeira do negócio, tá? E se eu tenho saldo, por exemplo, eu posso propor que esse saldo de caixa fique para o período posterior, como eu já falei anteriormente. Assim, gente, é lindo, maravilhoso, o meu fluxo de caixa eu calculo bem, certinho, tem todas as informações, tudo que eu gasto, tudo que entra, sem problema algum. Então eu posso usar o fluxo de caixa para várias coisas. Mas e se ele for mal feito? Aí é um problema, porque você vai ter exatidão daquela informação, você vai ter certeza que aquela informação é correta. Ó, esse mês sobrou 10 mil reais. Você tem certeza? Você fez o fluxo de caixa de modo correto? Então, o fluxo de caixa, a gente vai ver nas aulas seguintes, ele precisa de uma exatidão muito grande. E ainda bem que tem softwares que ajudam hoje a controlar o fluxo de caixa. Por exemplo, o vencimento das obrigações a pagar em um momento em que o caixa da empresa está desfalcado. Opa, chegou a hora de pagar a conta de luz. Pega dinheiro lá no caixa, né? Não tem. Poxa vida, e agora? Mas a gente não tinha calculado que tinha? Mas a gente foi ver agora, não tem. Empréstimos para. Daí a empresa vai ter que pegar empréstimos para não ficar em débito com os fornecedores e prejudicar transações futuras. Se eu não pagar a conta de luz, a Copel vem e corta a minha luz. Eu posso ficar sem luz? Não. Então eu tenho que pegar um empréstimo no banco para pagar a conta de luz. E esse empréstimo vai sair dinheiro. Ele vai ser remunerado, a gente vai ter que pagar juros. Por isso que a gente fala, ou a gente ouve muito por aí, empréstimos para controlar o fluxo de caixa, empréstimos como capital de giro. Né? Capital de giro é exatamente isso. Você ter dinheiro para pagar as coisas. E como você tem dinheiro, como você sabe se tem dinheiro? Pelo cálculo do fluxo de caixa. Tem algumas coisas, por exemplo, que a empresa, muitas vezes, ou principalmente pequenas empresas que eu tenho visto, elas acabam cometendo uma falta muito grande. Por exemplo, elas planejam que vão receber tanto dinheiro em tal época, mas elas não se tocam que fizeram uma venda parcelada. Então, aqueles 100 mil reais que iam entrar em maio, vão entrar 33 mil em maio, 33 mil em junho e 33 mil em julho. Como que você vai fazer daí? Eu calculei tudo para maio. Opa, tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Mas, de repente, você viu que não foi bem assim. Que você deixou em 3 prestações. Agora não tem mais dinheiro para pagar as contas de maio. E tudo isso, esses controles ruins, um fluxo de caixa mal feito, ele pode trazer uma série de problemas para a empresa. Gente, um desses problemas é falência, né? A maioria das empresas hoje no Brasil, ela entra em falência por causa da falta de planejamento financeiro ou ausência total de fluxo de caixa e a previsão de fluxo de caixa. Quer dizer, projetar as receitas e as despesas da empresa. Principalmente empresa pequena. Vocês já ouviram falar lá, olha, 80% das empresas não sobrevivem mais do que 2, 3, 4, 5 anos, dependendo como está a nossa economia naquele instante, as políticas de governo, etc. Qual que é um dos maiores problemas? Não é o empresário que não sabe daquela área onde que ele está se aventurando. Normalmente as pessoas abrem empresas em áreas que gostam, áreas que entendem. Só que elas não são capazes de planejar financeiramente a empresa deles, ou mesmo coisas mínimas,
como controlar o fluxo de caixa. E daí ela não sabe o que está acontecendo. Não sabe quais são as receitas, não sabe quais são as despesas, vai gastando sem receita o suficiente, sem dinheiro entrando o suficiente. E daí, como fica? E a empresa vai entrar em falência, tá? E não adianta, nós somos engenheiros, tá? Não adianta dizer assim, mas eu sou engenheiro, eu não preciso saber isso. Eu preciso. Porque, digamos que cada um de vocês aqui, e espero que isso aconteça, vocês vão desenvolver um produto lindo, maravilhoso, durante o período da faculdade. Revolucionário, fantástico. Opa, professor, vou abrir uma empresa. Maravilhoso. Eu vou estar lá para aplaudir e dar um abraço de verdade, de coração, em cada um de vocês. Aí vocês abrem uma empresa e esquecem os ensinamentos do professor Klaus. Esquecem da gestão financeira, esquecem das coisas mínimas como gestão do fluxo de caixa. O que acontece? 6 meses vocês não têm dinheiro para nada. Por quê? Porque o produto era ruim? Não, o produto era maravilhoso. Podia vender pra caramba, até vendeu bastante. Mas e por que vocês entraram em falência? Porque vocês não controlaram o dinheiro que entrava e saía, não fizeram previsões de fluxo de caixa, nada. Tá? Sem fluxo de caixa projetado, previsão, você não sabe antecipadamente quanto você vai precisar de financiamento. Opa, estou vendendo bastante, minha empresa tem que aumentar, vou pegar um financiamento. Como? Quanto? Eu não sei. Eu não sei quanto está entrando, quanto está saindo. Eu só sei que eu estou produzindo mais, estou vendendo mais. Mas quanto você vai precisar de dinheiro? E daí, muitas vezes, nesse desespero, quando não controla o fluxo de caixa, quando não projeta fluxo de caixa para o futuro, né? Orçamento empresarial, vocês vão aceitar qualquer proposta de forma desesperada. Vão pegar dinheiro em cheque especial, desconto de duplicatas e assim por diante. O que vai acontecer? Vão entrar em falência. Então, o fluxo de caixa é muito, muito, muito importante, tá? E aqui, gente, é um desenho bem simplório, demais, realmente. E é assim que funciona o fluxo de caixa. É muito simples. Olha aqui, a gente faz, sério, a gente pode fazer, representar dessa forma, né? Você tem um certo período de tempo, por exemplo, 7 dias, e daí você vai colocando no dia tudo que entra e tudo que sai. Então, os azuis que vão para cima são entradas, são receitas, dinheiro que está entrando. Os vermelhos que estão embaixo são as saídas, as despesas, aquilo que você tem que pagar. Então, esse é um exemplo bem simplório de fluxo de caixa. E o pior é que é assim mesmo que funciona, tá? Quanto menor a empresa, mais fácil ainda de fazer fluxo de caixa, tá? Como eu falei para vocês, existem programinhas, softwarezinhos bem simples, tá? E é assim, no primeiro dia da semana você teve que pagar tal despesa, coloca lá. No segundo não precisou pagar nada, mas teve uma receita. E assim, daí você tem que pagar alguma coisa. E assim vai, você pode fazer por semana, por mês e etc. Tá? Mas o que são essas entradas, receitas, essas saídas, despesas? Dentro da gestão do fluxo de caixa, a gente fala que as entradas são todas aquelas operações onde que há dinheiro pago pelos clientes por serviços ou bens fornecidos pela entidade. Simples, né? Dinheiro que entra, tá? Também tem algo que a gente tem que pensar no fluxo de caixa, que é atividades de investimento. Por exemplo, a tua empresa tem R$ 1 milhão investido em um certo tipo lá de investimento no banco. Esse dinheiro dá R$ 100.000 por mês, sei lá, coisa absurda, não existe isso, mas digamos que dê R$ 100.000 por mês. Todo dia primeiro ele vai pagar R$ 100.000. Ótimo, isso é uma entrada, tá? No slide anterior, aquelas flechinhas azuis para cima.
E o que são saídas? São todas as operações que vão ter gastos necessários para manter o negócio funcionando. Folha de pagamento, custo de mercadoria vendida, aluguel, água, energia, gás e sei lá mais o que for, internet, etc, etc, impostos, etc, etc, etc. Tem aquelas atividades financeiras, quando eu peguei dinheiro emprestado, tem que pagar juros. A minha empresa emitiu dividendos, tem que pagar, entre outros. E tem as atividades de investimento, quando eu compro um ativo fixo. Por exemplo, a minha empresa comprou outra empresa, comprou um terreno, comprou mais um barracão. Isto também é saída e deve constar no fluxo de caixa. Professor, eu comprei um terreno em 20 vezes. Ótimo! Todo mês você vai colocar uma dessas prestações no fluxo de caixa. Eu vou pagar 10 mil reais por mês durante 20 meses. Ótimo! Coloque lá tal dia, no dia do pagamento, que você pagou, gastou 10 mil reais para pagar a parcela 1 de 20 lá do terreno que você está comprando. Isso é fluxo de caixa. Gente, é bem simples. Mais simples do que isso não pode ter. Tudo que você ganha de dinheiro é uma entrada e tudo que você gasta de dinheiro, qualquer coisa que seja, é uma saída. Professor, a minha empresa ganhou uma multa porque ela fez um negócio errado lá em relação ao meio ambiente. Isso é uma saída? Tem que colocar no fluxo de caixa? Pelo amor de Deus, coloque no fluxo de caixa. De verdade. Sem dúvida alguma, tá? Faz parte do fluxo de caixa. Então, hoje o fluxo de caixa, quanto maior a empresa, mais complicado é esse fluxo de caixa, né? Porque você tem muitas coisas, muitos detalhes, então você precisa separar em sistemas. A gente fala que o grande sistema é o chamado sistema de controle de fluxo de caixa. Tá? Esse é o grande sistema. E daí a gente tem sistemas integrados ou subsistemas. Sistema de conta a receber, sistema de conta a pagar, sistema de controle de investimento, sistema de controle de financiamento e assim por diante. E tudo isso faz parte do sistema de contabilidade da empresa. Então é importante que a gente separe as coisas e depois coloque tudo no grande sistema de fluxo de controle de fluxo de caixa, tá? A gente vai ver a gestão do fluxo de caixa com mais detalhes nas próximas aulas. Fiquem tranquilos. E lembrem-se, é extremamente importante fazer a gestão do fluxo de caixa. Sem isso, vocês não sabem quanto vocês podem gastar, quanto que está entrando, e vocês não vão nem saber, nem ter ideia de quanto vocês estão tendo de lucro ou prejuízo dentro da empresa, tá? Vamos começar devagarzinho para aprender com cuidado. Estudem bem os assuntos dados hoje e qualquer coisa entrem em contato comigo para tirar alguma eventual dúvida. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima semana. E não se esqueçam, se cuidem.